O Vanderlei Nogueira quer falar, mas eu vou só pedir um instante da atenção dele, porque nós temos um outro convidado aqui. Ele veio de Jundiaí e aqui na Jovem Pan ele apresentou um dos grandes programas da história da emissora, o Show da Manhã. Ele está por telefone para falar com a gente, só que a gente se lembra muito dele já na televisão, narrando futebol. E quem deu a chance para ele começar a narrar foi o seu Tuta, ainda em 1991, na TV Jovem Pan, que sobreviveu por 2 anos na TV Canal 16, o HF aqui em São Paulo. Estou falando de Milton Rodrigues Leite, que foi meu chefe também na Rádio Dourado antes de eu vir aqui para a Jovem Pan. Milton, uma honra conversar com você, mas obviamente não num dia como esse. E eu quero que você comece fazendo seu depoimento e solte o seu coração para falar um pouco do seu Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Um grande abraço, Milton. Um abraço, Thiago. Um abraço para você, um abraço para o Daniel, para todo mundo que está aí ligado na Jovem Pan em suas diversas plataformas. Na verdade, eu costumo dizer que eu trabalhei com alguns personagens geniais na minha carreira. São 46 anos de jornalismo. E aí, na Jovem Pan, eu trabalhei com 2 deles, né? Trabalhei com o seu Tuta e trabalhei com o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo na época. O seu Fernando foi quem me levou para a rádio, né? Foi quem me convidou para trabalhar na rádio, isso lá em 1990. E o seu Tuta, na verdade, além de eu ter me tornado um admirador dele, um grande amigo e tal, e ele já tinha uma carreira espetacular na televisão, na época da Record e tal, então só o fato de ter conhecido o seu Tuta quando eu fui para a Pan já era um negócio para mim fora de série. Mas além disso, o seu Tuta e o Fernando acabaram moldando a minha carreira depois da Jovem Pan, né? Porque eu trabalhei na Pan de 90 até 97, e como você disse, foi a minha primeira experiência como narrador esportivo, foi na TV Jovem Pan, na Jovem Pan TV naquela época. Eu trabalhei lá de 90 até 94, né, na TV, e foi por influência do seu Tuta e do Fernando Vieira de Mello que eu acabei me tornando narrador, porque quando começou o projeto da TV Jovem Pan, o pessoal da rádio, né, o pessoal do jornalismo, o pessoal do esporte da rádio, colaborava com a televisão, que estava fazendo transmissões experimentais, né, estava testando equipamentos, testando modelos, testando formatos e tal. E eu me lembro que em 1991, a Pan, juntamente com a TV Globo, ela fez uma parceria com a TV Globo para transmitir o Campeonato Paulista daquele ano. E naquela época o campeonato era no segundo semestre, né? Enfim, o calendário era completamente diferente do que a gente tem hoje. E eu era para ser, na verdade, um apresentador de estúdio. Então eu fazia o pré-jogo, eu fazia o intervalo, eu fazia o pós-jogo e não narrava os jogos. Eu não fui para lá para ser narrador. Aí teve um final de semana que ia ter um Palmeiras e Portuguesa, o jogo era no Pacaembu. E o narrador ficou sem voz, ficou doente, não pôde trabalhar. E aí o Marcelo Carvalho, né, que naquela época era quem tocava a televisão, ele me ligou para falar rapidamente, eu estava já no estúdio da TV, ali na Barra Funda, ele me ligou e falou assim, olha, estamos sem narrador, vai para lá e narra um jogo. Eu nunca tinha feito isso em televisão, aliás, minha experiência de televisão era 0 até a TV Jovem Pan, né? Eu tinha feito um pouco de narração aqui em rádio, quando eu trabalhava em Jundiaí ainda. Fui para lá, fiz o jogo numa tarde de domingo, no Pacaembu. E na segunda-feira cedo, quando eu cheguei para apresentar o Show da Manhã na Jovem Pan, na rádio, no AM, o seu Tuta com aquele jeito característico dele, né, aquelas 2 mãozinhas cruzadas atrás das costas, assim, sempre circulando pela emissora inteira, ele não perdia nada do que acontecia em departamento nenhum da rádio. Quando ele me viu entrando, ele foi direto na minha direção, ali no meio da redação, olhou para minha cara e falou assim, a partir de hoje você não é mais apresentador da TV Jovem Pan. Fiquei meio assustado, ele falou, não, a partir de hoje você é narrador da TV Jovem Pan, então você vai entrar na escala de narração da TV Jovem Pan. E foi assim que eu fiz boa parte daquele campeonato, e continuei na rádio até 97, né, na televisão até 94, mas na rádio até 97, finalzinho de 97. Eu já estava fazendo coisas para a ESPN Brasil nesse período, a partir de 95, então fiquei na rádio até o final de 97, e depois em 98 eu fui para a ESPN, fiquei só lá, né? E foi aí que a minha carreira se bandeou para esse lado da narração esportiva. Foram 10 anos de ESPN, depois 19 anos do Grupo Globo, mas eu devo tudo isso, sobretudo, à genialidade do seu Tuta, a percepção do Fernando Vieira de Mello, enfim, esses personagens foram fundamentais para moldar o que foi a minha carreira pós-Jovem Pan. Pois é, agora, Milton, falando de jornalismo esportivo, é preciso destacar as muitas equipes
de esportes montadas pelo Seu Tuta e que acabaram ditando tendências quando a gente olha para o jornalismo esportivo, especialmente do rádio, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção. Você que está há tantos anos no jornalismo esportivo, nas transmissões esportivas, qual é a contribuição do Seu Tuta, o trabalho na Jovem Pan e de que forma que isso acabou transformando o jornalismo esportivo que a gente vê hoje em dia? Olha, basta você ver os nomes que passaram pela rádio, né? Se você pegar o Osmar Santos, né? O Osmar Santos que revolucionou a narração esportiva, ele foi um cara importante na época da Jovem Pan, quando ele foi para a Jovem Pan, ainda garoto, vindo do interior. A minha geração, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho, mas a minha geração é a geração Joseval Peixoto, né? Com quem eu tive o privilégio, depois de trabalhar na própria Jovem Pan, quando ele era o âncora do Jornal da Manhã, e eu entrava na sequência dele com o Show da Manhã, então a gente sempre se cruzava ali no corredor. Aquela voz maravilhosa, aquela capacidade cultural que ele tinha, né? Enfim, o Joseval, um cara fundamental também na história da rádio e o meu narrador era o Joseval, depois veio Osmar Santos, depois Silvério, né, que também marcou época na rádio, enfim, os repórteres maravilhosos, Vanderlei Nogueira, meu querido amigo até hoje, de quem eu roubei o Que Beleza, as pessoas que talvez não saibam, o Que Beleza original era na voz do Vanderlei Nogueira, eu acabei levando para a televisão e me apropriei dele, né, e sempre conto essa história para deixar claro que o inventor é ele. Você tem Fausto Silva foi repórter de esportes da Rádio Jovem Pan, né? Então a Jovem Pan ela sempre foi revolucionária do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista estético, inclusive, né? As vinhetas, a programação da rádio. E ela foi revolucionária também no esporte, né? Porque todos esses nomes que eu falei aqui são nomes que estão na história do rádio brasileiro na área esportiva. Então, o fato de o Seu Tuta ter trazido já uma bagagem, de ter sido revolucionário na época da TV Record, como diretor de TV, como criador de programas, enfim. Ele trouxe isso para a rádio, né? A rádio sempre foi pioneira em formato, sempre foi pioneira em equipes maravilhosas, em profissionais gigantescos, né? Então, a minha passagem, eu trabalhei na Jovem Pan no AM, na rádio, praticamente quase 8 anos, né? Foram 7 anos e um pouquinho, de 90 até o final de 97. E nesse período, eu aprendi demais, né? Porque eu convivi com gente da maior capacidade, da maior do profissionalismo, né? Enfim, a rádio realmente foi uma passagem que marcou muito a minha carreira, me formou muito e a partir dali o crescimento que eu tive profissionalmente foi gigantesco. Bom, a gente tem que liberar o Milton, mas antes tem alguém que quer dar um salve para você, Milton Leite, está aqui te ouvindo. Grande Milton Leite, que beleza, é um negócio espetacular ouvir o Milton Leite. Estou muito feliz em ouvir o Milton Leite e eu queria só acrescentar dizendo que num determinado momento a TV Jovem Pan fez um contrato de 5 anos com a Federação Paulista de Futebol de Salão. E transmitiu o futebol de salão, porque quase ninguém acompanhava, mas ela tinha uma unidade espetacular, montou uma unidade móvel espetacular, a televisão estava começando a dar os primeiros passos, aquilo tudo foi um primeiro passo de uma construção de um órgão de comunicação tão importante, e o Milton narrou para valer as competições de futebol de salão, e o nosso intercolegial, significa que fez um grande laboratório e brilhou para valer ao longo de todos esses anos. Um abração, foi muito bom ter trabalhado com você, Milton Leite. Vanderlei, além de tudo, nós temos em comum o fato de que nascemos no mesmo dia, né? Você é muito mais velho que eu, mas a gente nasceu no mesmo dia 5 de março e eu me lembro muito da TV Jovem Pan no futebol de salão, porque a gente era uma rodada dupla, né? Que a gente fazia de terça-feira à noite e de sábado à noite, lá no ginásio do Ciro, lá no final da Marginal. E a gente ia para lá fazer 2 jogos. Sabe que de vez em quando eu encontro pessoas daquela época, né, que jogavam futsal naquela época, e o cara me fala, pô, já tive um gol narrado por você na TV Jovem Pan, então campeonato, não sei de que ano e tal. Óbvio que eu não me lembro, porque eu já estou velhinho, né? Mas é impressionante como a Jovem Pan marcou a minha carreira, né? Até hoje as pessoas falam do Show da Manhã, até hoje as pessoas falam da revolução que foi a transmissão da TV Jovem Pan. As pessoas não lembram, né? Mas o Seu Tuta era tão genial, ele dizia assim pra gente, olha, já vai entrar uma vinheta em cima da imagem. Quando sai o gol, vai entrar uma vinheta que era um gol que abriu os olhos assim, né? Ficava gigante na tela. Ele falou, então não adianta você gritar gol, que vai ser uma redundância. Então ele estimulou que a gente não gritasse gol, né? Cada um inventou um grito de gol naquela época para não ser redundante, porque até nessa estética ele pensava, né? Então, por exemplo, eu não gritava gol, eu gritava a emoção acontece na Pan, e aí vinha o nome do jogador, enfim.
Então, o seu Tuta sempre foi um revolucionário, né? Ele sempre pensou muito à frente do tempo dele, ele sempre pensou nas coisas que levariam alguma coisa nova para quem estava assistindo televisão, né? O seu Tuta realmente foi um cara genial e tive a felicidade, né, de ser uma pessoa de quem eu gostava muito, eu tenho certeza que ele gostava também muito de mim. Eu me lembro da conversa que nós tivemos quando eu fui conversar com ele no final de 97. Eu já trabalhava na ESPN também na época, eu fazia rádio de manhã e ESPN à tarde. Aí eu falei para ele, ó, seu Tuta, o ano que vem tem Copa do Mundo, eu acho que é a minha chance de ter a primeira Copa pela ESPN, então se eu ficar na rádio talvez isso não aconteça. E ele foi assim, muito gentil comigo, ele falou, você tá certo, o seu caminho é esse, você vai ser um baita narrador e não sei o quê, enfim. Eu tenho assim um carinho, hoje quando eu recebi, aliás foi até pelas redes sociais do Vanderlei Nogueira que eu tomei a primeira nota aí de que ele tinha falecido, eu fiquei muito chateado, muito abatido, porque eu tenho certeza que o seu Tuta foi um dos personagens mais importantes da minha carreira. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz na minha carreira e eu não tenho dúvida que eu devo muito ao seu Tuta. Eu sempre cito aqui o Fernando Vieira de Mello também, já falecido, que foi diretor de jornalismo daquela época, que foi quem me levou para a Jovem Pan, acabou me abrindo essa primeira porta, enfim. Então eu sou muito grato a tudo que eu conquistei, graças muito ao que eles me ensinaram. Marcelo Matos, em 10 segundos, senão... Ô Milton, prazer falar contigo. Quando eu entrei na Jovem Pan 95, o Milton fazia o show da manhã com você, a gente saía para as ruas, né? Para prestação de serviço, aquela questão que era muito próxima do consumidor, o preço da feira, e a gente tinha uma questão especial, tinha uma escolha que a gente fazia, qual o tema que a gente faria no dia, e quando o Milton me chamava, estava começando aqui na Jovem Pan, não sabia o que era Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, vindo de Sorocaba, era aquela responsabilidade, e o Milton fazia o show da manhã de uma maneira espetacular, depois tinha o jornal e fez futebol também, então também era isso, né, Milton? Ele dava oportunidade para você atuar em várias áreas. E ele tinha uma sensibilidade, Marcelo, uma sensibilidade espetacular, porque era muito comum, assim, eu estava lá apresentando o programa, lá no fundo, no estúdio e tal, e de vez em quando entrava um break comercial ou um noticiário qualquer, e eu vinha para a redação pegar um cafezinho, né, ver o que estava acontecendo por ali, e ele estava sempre circulando, né? Ele estava na sala do Zé Pereira, que era o diretor de jornalismo depois que o Fernando saiu, ou então ele estava lá no comercial, ou ali na administração, ele estava sempre zapeando e sempre ligado em tudo que estava acontecendo. Quando ele via você passar, ele encostar em você e falava, aquela entrevista assim, assada, você podia ter feito essa pergunta, ou então não devia ter feito aquela, enfim. Ele estava ligado o tempo todo e tinha uma sensibilidade muito grande para as coisas que aconteciam, né? É por isso que eu digo, meus caros, que algumas pessoas, elas estão acima, né? Elas estão num patamar de gênio, né? Eu acho que o seu Tuta era um deles, eu acho que o Fernando Vieira de Mello era outro, encontrei pouquíssimos ao longo da minha trajetória, mas fui muito feliz, né? Porque esses que eu encontrei, eles me deram empurrões fantásticos, né? E o seu Tuta era esse cara, né? Que estava sempre disposto a ler uma piadinha, fazer uma brincadeirinha com você, a te deixar à vontade, né? No meio daquele corre-corre do dia a dia de uma rádio de jornalismo. E o currículo dele fala por si, né? Quer dizer, as coisas que ele criou na Record, as coisas que ele fez na Rádio Jovem Pan, depois na TV Jovem Pan, os projetos que ele sempre teve, os formatos que ele criou, enfim. O seu Tuta é um cara que a gente merece reverenciar indefinidamente. Aproveito, inclusive, para mandar um abraço para a família toda, né, que também sempre me tratou tão gentilmente, tão bem, os filhos, os netos, Dona Margot, enfim, todo o pessoal, principalmente o Marcelo e a Fernanda, né, que foram mais próximos, né, porque eu trabalhei com eles também na época do projeto da TV, eles eram funcionários lá também, então fiquei mais próximos deles do que dos demais, mas, enfim, eu devo muito ao seu Tuta, a toda a família e a minha passagem pela Rádio Jovem Pan. Milton Leite, muito obrigado, viu, pelo seu depoimento importantíssimo e, claro, você também fez história aqui na Jovem Pan. Abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês e muita luz aí para a caminhada do seu Tuta.